Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos lá. Sem muitas delongas, a revisão de vocês é curta porque a prova de vocês está muito curta. Tá? A prova de vocês está bem tranquilinha, bem facinho de fazer, lembrando os conceitos, principalmente agricultura que a gente comentou na sala ali, vocês não vão ter muita dificuldade em fazer essa prova não, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem para fazer a prova é a ideia de Revolução Verde. O que foi isso daí? Lá na década de 60, 70, principalmente aqui no Brasil e na Índia também, tá? Não foi essa a ideia da Revolução Verde, não é só restritar o Brasil. Mas como o Brasil é um grande produtor rural, a gente associa bastante a ideia da Revolução Verde com o Brasil. Tá? Surgem alguns órgãos, como por exemplo a Embrapa, que fazem estudos em como fazer correção de solo, como fazer melhoramento genético, maquinários novos para usar, novos tipos de plantação, novos tipos de colheita, enfim. Eles fazem N estudos, o que aumenta bastante a produtividade aqui no Brasil. Tá? Então, essa tecnologia associada ao investimento faz com que a gente tenha um aumento produtivo assim absurdo, exponencial, o que valoriza bastante a agricultura comercial, que é aquela agricultura voltada para exportação, não para gente, não para alimento ali da população, né, mas para exportação, principalmente de soja, aumentando as grandes fronteiras agrícolas brasileiras, como por exemplo a Matopiba. Matopiba, mais uma vez, é o acrônimo de palavras com a inicial não, a abreviação, perdão, de estados brasileiros. Quais são esses estados? Matopiba, vamos lá, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, beleza? Esses são os estados aí que fazem parte do Matopiba, que é uma das principais fronteiras agrícolas brasileiras. Qual que é o problema dela? Próximo da Amazônia, e aí já tem gente que mora nessas regiões e dependem dessa terra para viver, como quebradeiras de coco, vazanteiros, ah, quilombolas, sem terras, enfim, indígenas, toda essa galera mora nessa região e acaba sendo desapropriado, desalojado ou qualquer coisa assim, para que a sua atividade dê lugar à expansão da soja. Tá? Quando a gente vê num contexto econômico nacional grande, em larga escala, olha, é vantajoso? Não consigo falar para você que não. Mas quando a gente para e olha pelo lado humano, a perca que a gente tem aí é muito grande, tá? São famílias que perdem suas terras, perdem seu lar, perdem seu sustento, para que a soja cresça. Então, assim, talvez esse não seja o melhor caminho ali, né? Outra coisa também que foi começada a estudar nessa época e hoje a gente usa bastante são alimentos transgênicos, tá? A ideia do alimento transgênico ela é bem simples, é aumentar a produtividade e quando você aumenta a produtividade, você aumenta a sua rentabilidade, você vai aumentar os seus lucros. Porque a ideia de aumentar a produtividade aí é não só produzir mais por metro quadrado, mas também produzir com menos agrotóxicos, porque já são plantas que, por exemplo, geneticamente já não são apetitosas para determinadas pragas e por aí vai, tá? Então a ideia do transgênico é essa, é aumentar a produtividade e aumentando a produtividade, consequentemente, aumenta a rentabilidade, beleza? Outra coisa que vocês têm que lembrar é sobre a lei das terras, tá? Lá de 1850, bem no comecinho lá. A ideia é bem básica e principalmente o conceito foi para regularizar terras que eram do Estado, basicamente, e aí foi dado posse para aqueles que já estavam administrando ela, e regularizar também os poceiros, ou os grileiros ali, que conseguiram as suas terras através de documentos fraudulentos. Mas enfim, essa lei veio e regularizou a situação de todo mundo. Após essa lei, não se poderia mais adquirir nenhum tipo de terra, não podia mais comercializar terra que não fosse com o título ou com o contrato de compra e venda. Se não tiver isso daí, simplesmente você não pode comercializar, tá? Então a lei de terras ali deu uma freada nessas negociações que tinham por fora ali, beleza? E aí isso deixou uma herança enorme aqui no Brasil do que? De concentração fundiária. E ela dura até hoje. Então, assim, a ideia é basicamente o quê? Poucas pessoas com muita terra. E aí quando a gente fala muita, é muita mesmo, tá? Mais de 50% das terras agricultáveis no Brasil estão na mão de menos de 10% dos agricultores, tá? O resto tá todo mundo se batendo ali, se matando, se batendo por conta de um pedaço pequeno de terra. O que acaba fazendo com que esses trabalhadores rurais fiquem praticamente sem acesso à terra, tá? Eles têm um acesso bem restrito,
Quando tem, é uma terra muito pequena, que não produz muito, tá? Aí é a ideia do minifúndio, que é menor ainda do que os módulos fiscais, tá? É um pedacinho de terra bem pequenininho, beleza? E isso acaba gerando, por exemplo, o movimento sem terras, essa ideia de reforma agrária, tudo vem dessa contribuição aí, dessa concentração fundiária que vem lá do Brasil colônia ainda, tá? Não é nada novo, ninguém está inventando a roda, não tem nada de coisa que está acontecendo. Ah, nossa, aconteceu agora, sei lá, depois da pandemia, houve concentração fundiária. Não, isso daí já é desde do Brasil colônia, lá desde 1500, tá? Basicamente a prova de vocês é isso, pessoal. Não tem muita coisa, o conteúdo é curto, tá? As questões, inclusive, estão bem curtas, são bem diretas, então acredito que vocês não terão muita dificuldade em fazer essa prova aí, beleza? Fiquem com Deus aí, um bom final de semana para vocês, qualquer coisa me chama. Valeu, tamo junto, até mais.